Acharam que podiam passar despercebidos. 25 de maio de 2025. Em algum lugar no Mar do Caribe. Águas calmas, sol brilhante, nada fora do comum. Pelo menos na superfície. Mas a 150 metros acima da água, um avião de patrulha da Marinha, o P-8 Poseidon, detectou algo estranho. Uma embarcação se movendo lentamente. Sem nome, sem bandeira, sem transponder AIS. Só um ponto metálico deslizando pelo corredor dos contrabandistas, chamado de funil pelas autoridades. Lá embaixo, o contra-torpedeiro de mísseis guiados USS Gravely já estava em alerta. Ela não estava lá por acaso. O Gravely foi enviado de Norfolk, Virgínia, sob a Autoridade de Defesa Marítima do Território Nacional do Comando Norte dos Estados Unidos. A missão dela era interceptar ameaças antes que chegassem à costa dos Estados Unidos. Drogas estão no topo dessa lista. A bordo do contra-torpedeiro estava o destacamento de aplicação da Lei da Guarda Costeira, o LEDET 401. Acompanham de perto desde março. Considere os caçadores de recompensas da Marinha, especialistas em interceptação marítima, abordagem e em desmantelar cenas de crime no mar. Às 6 horas, o radar do Gravely confirmou o contato visual com o alvo. O navio não respondeu aos chamados. Sem bandeira, sem licença, muito suspeito. A ordem foi dada: interceptar e investigar. Os marinheiros correram, botas bateram no aço. Os barcos infláveis de casco rígido foram baixados ao mar como martelos de guerra. Rápida, precisa e silenciosa, a equipe LEDET se equipou com carabinas M4, ferramentas de abordagem e câmeras corporais. Enquanto os RHIBs se aproximavam do veículo suspeito, a equipe do passadiço do Gravely monitorava tudo, monitorando velocidade e condições das ondas e distância. Um movimento errado e isso pode se tornar hostil. Mas o barco dos contrabandistas não fugiu. Essa era a parte estranha. Ele simplesmente ficou lá, balançando como uma casca vazia. Talvez a tripulação achasse que poderia conversar e sair dessa. Talvez eles nem soubessem quem vinha. Mas quando um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos te avista, você já era. De longe parecia um barco de pesca. Mas a Marinha dos Estados Unidos não julga pelas aparências. Eles confiam em padrões, e esse não se encaixava. O Mar do Caribe é um ponto crítico do narcotráfico, principalmente por uma área chamada funil pelos marinheiros. É um ponto de estrangulamento marítimo onde rotas de drogas da América do Sul se estreitam rumo ao norte. Os cartéis adoram usar barcos pequenos e rápidos, misturados ao tráfego local, mas olhos treinados sabem a diferença. E é aí que entra a equipe LEDET. LESDET é o Destacamento de Aplicação da Lei, unidade da Guarda Costeira em navios da Marinha para detectar contrabando. Eles sabem todos os truques. Cascos falsos, compartimentos escondidos, até falhas de motor falsas para ganhar tempo. E esses não são apenas guardas costeiros, esses caras são caçadores marítimos. Esta embarcação em particular, levantou suspeitas imediatamente. Sem bandeira nacional, sem resposta e sem documentação, e o casco parecendo um pouco danificado, mas não desgastado pelo uso real, parecia mais que alguém tentou fazer com que parecesse legítimo. Na rota, não correspondia a nenhum padrão de pesca, nem de longe. A ponte do Gravely se iluminou. Temos uma embarcação em fuga, disse alguém, não pela velocidade, mas porque se encaixava em todos os perfis de barco de contrabando. Mas, em vez de fugir, fez algo que ninguém esperava. Ele parou. Ele só lançou âncora e esperou. Foi aí que a tensão realmente começou. Porque contrabandistas não se rendem, só se eles têm algo a esconder e não têm como escapar. O que quer que estivesse naquele barco não era coisa boa. A Marinha estava prestes a descobrir o quão ruim era aquilo. Os botes infláveis de casco rígido se aproximaram rapidamente, 2 barcos elegantes cortando a água como bisturis. Na superfície, o USS Gravely se impunha em silêncio, observando tudo. A bordo, rádios crepitavam enquanto a LEDET 401 dava as últimas instruções. Armas prontas, câmeras corporais gravando e todos concentrados. Ao chegarem à embarcação suspeita, não havia pânico, só 3 homens parados no convés tentando esconder o nervosismo. Isso já era um sinal de alerta.
Pescadores de verdade não se assustam com equipes de abordagem. Esses caras pareciam ter ensaiado, mas ainda assim não estavam preparados. Guarda costeira dos Estados Unidos, preparem-se para a abordagem. Sem resistência, sem movimentos bruscos, apenas olhares vazios e murmúrios em espanhol. A equipe do Lidete subiu a bordo, rifles abaixados, mas sem relaxar. A doutrina VBSS da Marinha Visita, Abordagem, Busca e Apreensão entrou em ação como memória muscular. Eles notaram primeiro que o porão de carga estava selado com filme plástico e fita adesiva. Embalagem padrão de cartel. Debaixo de uma lona, 19 fardos quadrados resistentes à água, embrulhados 3 vezes em estopa, fita adesiva e plástico grosso. Fardos. Fardos de drogas. Abriram um fardo, dentro tijolos claros com logotipos estranhos. Alguns cartéis usam coroas, outros usam escorpiões ou onças. Esse tinha um símbolo S verde queimado na superfície. Cocaína, e muita. Depois, no Gravely, o peso oficial seria registrado. 860 libras com um valor de rua de 13,60 e 5 milhões de dólares. Os suspeitos não disseram uma palavra. Eles não precisavam, as drogas disseram tudo. Então comunicaram isso pelo rádio. As evidências foram embaladas, etiquetadas, fotografadas e registradas com cadeia de custódia. Suspeitos algemados foram preparados para transporte e o barco apreendido. E a Marinha dos Estados Unidos já estava preparando seu relatório. Na ponte do Gravely, o clima era calmo, não comemorativo, mas profissional. Isso não foi um golpe de sorte. Foi o resultado de inteligência, planejamento e ação direta no convés à moda antiga. Mas lá nos compartimentos de alojamento havia uma satisfação silenciosa. Mais uma remessa de drogas foi completamente interrompida. Outra tripulação pega em flagrante. E em algum lugar por aí, um chefe de cartel acabou de perceber que a Marinha dos Estados Unidos está de olho. No convés do Gravely, as evidências ficaram expostas ao sol. 19 fardos empilhados como tijolos em uma obra. Só que isso não era drywall, era cocaína. Pura, sem cortes, embrulhada tão apertado que suportaria semanas no mar. Cada fardo pesava cerca de 20 quilos. Não surpreende que a tripulação não tenha fugido. Estavam sob ordens dos cartéis para não abandonar a carga ou acreditaram que se render seria melhor. Assim que o primeiro fardo saiu do porão, o clima no convés mudou. Isso não era apenas uma apreensão. Era um recado. Cada pacote foi etiquetado e registrado pelo protocolo LEDET. Os 3 suspeitos, homens na faixa dos 35 anos que alegaram estar pescando, foram fotografados e processados com base na legislação marítima. Nenhuma arma foi achada, mas isso não importava. A carga contrabandeada já bastava para gerar acusações criminais graves pelas leis federais de tráfico de drogas dos Estados Unidos. E aqui está o lance. Isso não era incomum. Esse tipo de operação integra uma estratégia mais ampla. Uma que mira remessas de alto valor antes mesmo de chegarem às costas dos Estados Unidos. Marinha e Guarda Costeira chamam isso de interdição avançada. Barrando as drogas no mar, você previne a violência, o vício e a corrupção que seguem em terra. E com fardos tão limpos assim, sem danos por umidade, sem quebras no lacre, ficou claro que isso não era trabalho de amador. Eram contrabandistas profissionais, levando produto para uma rede que exigia resultados. Eles não conseguiram. Em vez disso, foram abordados por um destroyer dos Estados Unidos e uma equipe de agentes federais com pranchetas, fuzis e zero paciência para desculpas de narcotraficantes. Para a tripulação do Gravely, era só mais uma terça-feira. Após a apreensão das drogas e prisão dos suspeitos, o verdadeiro trabalho começou. Primeira parada, cadeia de custódia. Cada pacote precisava ser documentado, peso, marcações, condição, tudo até o último grama. Isso não é Hollywood, provas assim precisam se sustentar no tribunal. E uma etiqueta ou foto errada pode arruinar todo o caso. Enquanto isso, os suspeitos, agora algemados com abraçadeiras, fotografados e sentados sob vigilância armada, foram transferidos para as celas de detenção a bordo do Gravely. Sem interrogatório, esse não é o trabalho da Marinha. A responsabilidade deles é a detenção e o transporte, não o processo judicial. Depois disso, começa a próxima fase. Transferência.
Em coordenação com as autoridades norte-americanas em terra, a Marinha organizou para que os suspeitos e o contrabando fossem transferidos para a Drug Enforcement Administration, a DEA, para um navio regional da Guarda Costeira com autoridade legal em águas territoriais. Na maioria das vezes, eles são levados a territórios dos Estados Unidos como Porto Rico, onde enfrentam acusações federais. Sobre o navio, ele foi apreendido e, conforme a jurisdição, pode ser destruído ou usado como prova. O processo é rigoroso, baseado em procedimentos e, mais importante, a prova de falhas. Cada movimento e etapa são registrados. Assim, a Marinha dos Estados Unidos e a Guarda Costeira evitam brechas legais e impedem que traficantes escapem por questões técnicas. E essa é a parte que a maioria das pessoas nunca vê. Elas veem a apreensão, os fardos e as manchetes. O que transforma uma interceptação no mar em condenação no tribunal é a disciplina. E a equipe do Gravely tinha de sobra. A abordagem pode ter durado minutos, mas as consequências, bem, essa é a parte que atinge os cartéis onde realmente dói. Isso não foi uma apreensão qualquer. Foi parte de uma operação maior e de longa duração chamada Campanha Martillo, que em espanhol significa martelo. E esse nome combina. Iniciada em 2012, a Campanha Martillo é um esforço multinacional para combater as rotas de tráfico de drogas no Caribe e Pacífico Oriental. Os Estados Unidos lideram com destroyers, navios da Guarda Costeira e marinhas aliadas de mais de 12 países atuando juntos para interceptar narcóticos antes de chegarem ao solo americano. A estratégia é atingi-los com força e logo no início. Contrabandistas costumam achar que, ao sair das águas sul-americanas, terão caminho livre. A Campanha Martillo visa provar que eles estão errados. Patrulhando corredores de tráfico conhecidos com aeronaves, drones e patrulhas marítimas, os Estados Unidos e seus parceiros se mantêm um passo à frente. E é aí que entram navios como o USS Gravely. Destroyers não servem só para a guerra, são estações móveis de radar, centros de inteligência e plataformas de ação policial. Com equipes LEDT da Guarda Costeira, tornam-se unidades flutuantes capazes de interceptar e abordar embarcações a milhares de quilômetros das fronteiras dos Estados Unidos. A missão é clara: desmantelar as redes, não só os transportadores. Cada navio apreendido e tonelada de cocaína retirada é uma carga a menos financiando cartéis, senhores da guerra ou grupos terroristas. E a cada apreensão bem-sucedida, Martillo envia um recado alto e claro: vocês podem pilotar seus barcos, mudar de rota, mas ainda iremos atrás de vocês. Parar um barco carregado de drogas no meio do oceano não é sorte. É precisão, coordenação e tecnologia. Na superfície está o USS Gravely, um destroyer de mísseis guiados classe Arleigh Burke. Claro, ela foi feita para derrubar mísseis e caçar submarinos, mas em missões como esta assume outro papel: uma máquina de vigilância e interdição. Os radares do Gravely cobrem centenas de milhas do oceano. Tudo, de pequenas embarcações a lanchas rápidas, é rastreado e analisado. Adicione dados em tempo real de aeronaves como o P-8 Poseidon, um avião de patrulha marítima de longo alcance com radar avançado e sensores infravermelhos, e você terá uma consciência total do ambiente. Mas nada disso importa sem as pessoas. A equipe da Guarda Costeira no Gravely é o diferencial humano. Eles são treinados para abordar embarcações hostis, vasculhar locais estreitos e identificar táticas de contrabando que o radar não detecta. E eles são rápidos. Da detecção ao embarque pode acontecer em menos de 30 minutos. Cada ação conta com comunicações criptografadas, transmissões ao vivo por satélite e uma cadeia de comando firme. Precisa de confirmação visual a 50 mil pés? Chame o drone M4C Triton. Precisa de varreduras infravermelhas no compartimento de carga? Poseidon Resolve. Precisa de uma autorização legal para aborda em águas internacionais? Isso já está incluído no plano da missão. Não é só um navio perseguindo um suspeito. É um centro de comando flutuante que coordena analistas de inteligência, equipes aéreas e agências federais. Os cartéis contam com a velocidade e a confusão. A Marinha dos Estados Unidos conta com sistemas, treinamento e zero improviso. E nesse jogo, a Marinha não erra. 390 quilos de cocaína. Parece uma manchete, e era mesmo. Mas o verdadeiro impacto dessa apreensão vai muito além do barco apreendido.
Essa carga não era apenas 13,65 milhões de dólares. Esse dinheiro teria financiado armas, subornos, extorsão e guerras por território em vários países. Cada fardo retirado daquele compartimento era uma transação a menos, alimentando o crime organizado e a instabilidade. E isso não foi um golpe de sorte. Foi um golpe contra toda uma cadeia de distribuição. O tráfico de drogas funciona em rede. Você elimina uma remessa e bagunça o cronograma de compradores, traficantes, transportadores e funcionários corruptos que esperavam a parte deles. O cartel por trás dessa carga não perdeu só o lucro, perdeu a confiança. E isso importa. No lado americano, 1 tonelada a menos de cocaína nas costas dos Estados Unidos resulta em menos overdoses, menos guerras por território nas cidades e menos viciados presos em um ciclo iniciado a milhares de quilômetros. Então, sim, para algumas pessoas, isso foi apenas uma apreensão de drogas. Mas para a tripulação do Gravely e para a equipe Ledet que fez isso acontecer, foi um golpe certeiro. Agora, imagine isso. Você está de guarda em um destroyer da Marinha no meio do Caribe. O radar detecta um navio fantasma, sem bandeira ou identificação, seguindo por rota de contrabando conhecida. Você tem minutos para reagir. Você comunica ou envia a equipe de abordagem? Você acha que é só mais um barco de pesca? Conte nos comentários, o que faria se seu navio interceptasse uma embarcação com 13 milhões de dólares em cocaína? Você manteria a calma ou se prepararia para problemas? Um navio, 19 fardos, 13,7 milhões de dólares parados em alto mar. O USS Gravely e o Ledet 401 não apenas abordaram um barco, eles cortaram o lucro de um cartel. E esse é o tipo de trabalho preciso que raramente aparece nas notícias, mas sempre faz a diferença. Os destroyers deveriam ser mais usados nessas missões? Dê sua opinião nos comentários, lemos todos. E se você quiser ir além e apoiar o canal diretamente, por favor, junte-se à frota. Você receberá distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ajudará a divulgar mais histórias reais da Marinha. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.